Good morning. Bom dia. All right, good to see you. É bom ver-vos. It's been a wonderful conference, amen? Tem sido uma convenção maravilhosa, amém? It's kind of sad that it's over or this is the last day, É um pouco triste de ser o último dia, pronto, está a terminar. but I pray that you'll bring a lot of the inspiration and education that you have received with you back home to your local church. Mas eu espero que a inspiração e a instrução que recebemos aqui, que possamos levá-la connosco para as nossas igrejas locais. I have especially looked forward actually to this last message that I'll be presenting to you this morning. E eu tenho que ansiado por esta última apresentação que vamos fazer esta manhã. The title of our sermon is Immune to the Gospel. E o título deste sermão é Imune ao Evangelho. And I especially decided to present this one in the end. E eu escolhi especialmente apresentar este como a última mensagem. Because I think that for most of us, the greatest danger is not that we walk out of the church and forsake Christ, Porque eu penso que para a maior parte de nós, o maior perigo não é que nós abandonemos a igreja, esqueçamos o Evangelho e a Cristo, but that we become immune to Him. mas que nós nos tornamos imunes ao Evangelho That e a the Cristo. gospel no longer has the impact on our lives that it should have. E o Evangelho já não tem o impacto nas nossas vidas que devia ter. And so what we're going to look at this morning Então o que vamos olhar, estudar esta manhã, is how we easily lose our first love, é como muito facilmente nós perdemos o nosso primeiro amor, but how we can regain our love for the gospel Mas and tam- retain it. mas também como podemos reganhar, conquistar esse amor pelo Evangelho e mantê-lo. And it's going to be a real Bible study. E portanto vai ser um estudo bíblico a sério. We have quite a number of verses we'll be going to. Temos uma série de versículos bíblicos por quais vamos passar. Can I see your Bible this morning? E posso ver as vossas Bíblias esta manhã? Hold up your Bible. Levantem, por favor, as vossas Bíblias. Beautiful, wonderful. Okay. Lindo, maravilhoso, muito bem. If your neighbor doesn't have a Bible, then be so kind to share. Se a pessoa que está ao vosso lado não tem uma Bíblia, por favor, partilhem a vossa Bíblia. We're going to begin with a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração I'm going to invite the Holy Spirit to guide us this morning. e vamos convidar o Espírito Santo para nos guiar esta manhã. I realize there's a little bit of disruption in the room. People are coming in and out. Portanto, eu vejo que há alguma perturbação na sala, pessoas a entrar e a sair, I just appeal to you to find a seat e eu apelo a que encontrem um lugar so that we can get going here this morning and that we have our concentration focused on God's word. Amen? para que possamos continuar e estamos focados na palavra de Deus. Amém? Find a place Já encontraram um lugar? and let's have a word of prayer before Então- we get started. Então vamos orar antes de começarmos. Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, thank you so much for a new day. muito obrigado por mais um dia, Thank you for a new opportunity to seek you. por mais uma oportunidade para te buscarmos, Senhor. I pray this morning that you will fill us with your Holy Spirit. E peço esta manhã que nos enchas com o teu Santo Espírito And I pray that you will enlighten our hearts and minds. e eu oro para que ilumines os nossos corações e mentes. And I pray that you'll guide us into a closer relationship with yourself. E peço-te, Senhor, que nos conduzas a uma relação mais próxima contigo mesmo. May your word speak into our lives this morning Que a tua palavra fale, Senhor, às nossas vidas esta manhã, so that we can leave this place different than when we came. para que possamos abandonar este lugar diferentes da forma como chegamos. For I Senhor. pray this in Jesus' name. Pois peço isto em nome de Jesus. Amen. Amém. All right, open your Bibles to the book of John, the fourth gospel book, John chapter 1. E por favor, então abram as vossas Bíblias no quarto Evangelho, o livro de João, capítulo 1. John chapter 1. João, capítulo 1. We're going to look at three things this morning. E nós vamos ver três coisas esta manhã. We're going to start by looking at our first love for the gospel. Vamos começar por ver o nosso primeiro amor pelo Evangelho. And we'll look at the example of Nathanael and how he came to know Jesus. E vamos para isso ver o exemplo de Nataniel e como ele conheceu a Jesus. Then we will look at the danger of becoming immune to the gospel or losing our first love for God. E depois vamos ver como há o perigo de nós tornarmos imunes ao Evangelho ou perdemos o nosso primeiro amor por And then Deus. finally, we are going to look at how can we regain our love for the gospel? How can we retain that impact of following God and following His Word? E finalmente vamos ver como podemos reconquistar esse amor por Deus e mantê-lo, esse impacto que nós tivemos na nossa vida e o desejo de o seguir. John chapter 1, João capítulo 1, beginning in verse 43. começando no versículo 43. The following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando a Filipe, disse-lhe, segue-me. Here we have the gospel invitation, the discipleship invitation. E aqui nós temos o convite ao Evangelho, o convite para o discipulado. And immediately Philip follows Jesus. E imediatamente Filipe segue a Jesus. But not only does Philip follow Jesus himself, Mas não apenas Filipe segue a Jesus ele próprio, but he extends the invitation of Jesus
to Nathanael. Mas Filipe estende o convite de Jesus a Natanael. Verse 45. E, portanto, versículo 45. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Now this was a great claim to make. E isto era uma afirmação extraordinária de se fazer, They had been waiting for the promised Messiah for hundreds and hundreds of years. porque já há séculos, portanto, anos e anos, que eles aguardavam a vinda do Messias prometido. An entire religious system is waiting and watching, and here Philip claims that they have found the guy, they've found the person. Um sistema religioso completo aguarda a vinda do Messias. Aqui Filipe afirma que eles encontraram o Messias. And he's excited and he wants to share this with E ele Nathanael. está entusiasmado e quer partilhar esta notícia com Natanael. Now, take notice of Nathanael's response in verse 46. E agora notem a resposta de Natanael no versículo 46. And Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" E perguntou Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? There's an objection in the mind of Nathanael. Na mente de Natanael há uma objeção àquilo que foi afirmado. He couldn't understand that the promised Messiah, this one that would come, would come out of Nazareth. Ele não poderia entender como é que o prometido, o Messias, que estava a ser esperado, poderia vir de Nazaré. Nazareth was a small place. Nazaré era um lugar pequeno. And he maybe had expectations that the Messiah would come out of maybe Jerusalem or some other more prominent place. E provavelmente teria a expectativa de que o Messias viria de um lugar mais importante, como Jerusalém, um outro lugar proeminente. Nazareth is obviously an objection in the mind of Nathanael. E na mente de Natanael, o facto de vir de Nazaré era algo, portanto, que ele não concordava, uma objeção, perdão. Now, Philip could have sat down under that fig tree, because later in the story we find out that he's sitting under a fig tree. E Natanael podia ter ficado sentado debaixo daquela figueira, porque mais tarde no relato nós sabemos que ele esteve debaixo de uma figueira. Philip could have sat down with Nathanael under that fig tree and tried to remove this objection from the mind of Nathanael. E Filipe podia ter ficado sentado com Natanael debaixo daquela figueira e tentar convencê-lo e remover essa objeção da sua mente. In order for Nathanael to take the decision to follow Jesus. De forma a que Natanael pudesse então tomar a decisão de seguir também a Jesus. But instead, Philip does something else. Mas em vez disso, Filipe faz algo diferente. Take notice of the last part of verse 46. E reparem no que está escrito na última parte do versículo 46. Philip said to him, "Come and see." Respondeu Filipe: Vem e vê. He invites Nathanael to come and experience Jesus for himself. Ele convida Natanael a vir e experimentar Jesus por ele próprio. And I believe that this is a good instruction for us as we go out and witness to people about Jesus. E eu penso que isto também é um bom exemplo, uma boa instrução para nós, à medida que nós tentamos testemunhar de Jesus às outras pessoas. Because it is our task to invite people to come and experience Jesus. Porque a nossa tarefa é convidar as pessoas a virem também e conhecerem, experimentarem Jesus. The words of Philip can be our words. Come and see. E então as palavras de Filipe podem também ser as nossas. Vem e vê. And as we meet people, we're going to meet people that have a lot of objections. E ao conhecermos as pessoas vão ter vários argumentos e objeções. Just like Nathanael had objections. Tal como Natanael também tinha objeções. Now, Nazareth can be many things. Nazaré aqui pode representar várias coisas. It can be the authenticity of the Bible, Pode ser a autenticidade da Bíblia. the love of God in a suffering world, O amor de Deus e um mundo que sofre. Christ being both God and man, Jesus Cristo sendo ao mesmo tempo homem e Deus. the resurrection, the Godhead. A ressurreição, a divindade. And there is a vital place for us to uphold and defend these teachings of Scripture. E há um lugar vital onde nós podemos então manter-nos e defender estes ensinos do Evangelho. I have personally given my life to this. E eu empenhei a minha vida pessoalmente nisto. As an evangelist and a pastor, Enquanto evangelista e pastor, I want people to get to know the Scriptures. eu quero que as pessoas conheçam as Escrituras. But I have also come to find out in my work Mas através da minha experiência de trabalho, não é? Também já descobri that for me to remove an objection from someone's list is not necessarily going to bring that person any closer into a relationship with Jesus. que ser capaz de remover uma determinada objeção da lista de objeções de uma pessoa não vai necessariamente trazer essa pessoa para um relacionamento mais
próximos com Jesus. Because what I need to do is I need to invite them to come and experience Jesus for themselves. Porque o que eu preciso de fazer é convidá-las a virem e elas a experimentarem Jesus pessoalmente. And I have found out that in order for those objections to be removed, it best happens in the context of a personal relationship with Jesus. E eu descobri que para que essas objeções sejam removidas, isso acontece melhor, ou portanto, tem mais probabilidades de sucesso, se acontecer no contexto de uma relação pessoal com Jesus. I am sure it came to the point E eu estou certo que chegou ao ponto where Nathanael understood why Jesus could actually come out of Nazareth. em que Natanael percebeu como é que Jesus realmente podia ter vindo de Nazaré. But Philip first invited Nathanael to come to Jesus, and in the context of him being with Jesus, that objection was removed. Are you with me? Mas primeiro Filipe convidou Natanael a vir encontrar-se com Jesus e no contexto dessa relação pessoal com Jesus, essa objeção foi então removida. Estão a acompanhar-me? Anyone with me? Estão comigo? All right, amen. Ok, amém. Okay, now look at Nathanael, what he does. E veja então o que Natanael faz. He goes to Jesus together with Philip. Ele vai com Filipe ter com Jesus, Verse 47. versículo 47. Jesus saw Nathanael coming toward him Jesus viu Natanael aproximar-se and dele said of him, e disse a respeito dele: "Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit." Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada de falso. In other words, what Jesus does here is acknowledges the openness of Nathanael and the willingness. E aqui o que Jesus aqui está a fazer é reconhecer a sua... His openness and willingness. Obrigado. Thank you. E reconhece, portanto, aqui a abertura e a sinceridade basicamente de Natanael ao ouvir a Jesus. Jesus recognized the person that was not faking it. Ele reconhece a pessoa que não está realmente a fingir. Christ affirms the honesty of Nathanael. Jesus aqui afirma a honestidade de You Natanael. see, you can come with your questions to Jesus. Jesus can handle it. Portanto, nós podemos ir a Jesus com nossas perguntas, porque Jesus consegue lidar com isso. What we often do is we try to sort out everything before we go to Jesus. Muitas vezes o que acontece é que nós tentamos responder todas as questões, resolver todos os problemas antes de irmos a Jesus. Go to him, and in the context of a personal relationship with Jesus, your objections will be answered. Mas nós devemos ir a Jesus e no contexto do nosso relacionamento pessoal com Ele, então as nossas objeções serão respondidas e It might take some retiradas. time. E isso pode demorar algum tempo. As a matter of fact, I'm sure that many of you, when you first became a Christian, there were many questions that you brought into your Christian experience. E na verdade estou certo que quando começaram a caminhada cristã havia muitas objeções e essas objeções demoraram algum tempo a desaparecer na vossa caminhada But cristã. what was it that really moved you? Mas o que é que realmente te moveu, te transformou? I think there might be something similar here in the story of Nathanael E eu penso que poderá haver aqui algo também similar na história de Natanael. that is similar perhaps to your experience as well. À tua experiência, talvez. Look at what happens. Vejam o que aconteceu aqui. Verse 48. Versículo 48. Nathanael said to him, to Jesus, Perguntou-lhe Natanael: "How do you know me?" de onde me conheces? And Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." E respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Nathanael answered and said to him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus tells Nathanael Jesus diz a Natanael that he knows him. que o conhece. Jesus knew Nathanael before Nathanael knew Jesus. Jesus conhecia Natanael antes que Natanael conhecesse a Jesus. And Nathanael was sitting under that fig tree, E Natanael estava debaixo daquela figueira pondering whether or not Jesus is truly the Messiah. a meditar se realmente Jesus seria mesmo o Messias. And all the while, Jesus saw him there. E durante todo esse período, Jesus viu-o ali, He knew him. conhecia-o, And the realization of Nathanael that Jesus actually knew him moved him so much e a compreensão de Natanael de que Jesus realmente o conhecia, isso mexeu com ele. that he cried out, De tal forma que ele clamou, "You are the King of Israel. tu és o Rei de Israel, You are the Son of tu God." és o Filho de Deus. The fact that Jesus knows us O facto de que Jesus nos conhece leads us into that first love experience. é o que nos conduz a essa experiência de primeiro amor. You know, we're not just a gray mass for Jesus. Nós não somos apenas uma massa cinzenta de pessoas para Jesus. He knows us personally. Ele conhece-nos pessoalmente. I remember when I went to a Bible school. Eu lembro quando fui a uma escola bíblica, It's actually where I met my wife, Sylvia. que foi onde conheci a minha esposa, Sílvia. And we got to know each other at that Bible school. Nós conhecemos ali naquela escola bíblica. But in the beginning, she was just like
all the other ladies that were there, and she told me later that I was just like all the other guys there. Mas no princípio ela para mim era como qualquer outra pessoa que ali estava e ela disse-me mais tarde que eu para ela também era mais um que estava ali. But then we had our first conversation in the kitchen of that school. Both of us remember that very well. E depois mais tarde nós tivemos a nossa primeira conversa na cozinha daquela escola e mais tarde ambos nos lembrávamos dessa conversação. And after that conversation, E depois dessa primeira conversa, it's a true story, isto é uma história verídica, I went back to my room, eu fui para o meu quarto, she went back to her ela room, foi para o quarto dela and we both prayed. e ambos orámos. And we prayed that evening that if that is the one that you have for me, Lord, then lead us together. E então orámos os dois naquela noite que se a outra pessoa, o outro de nós, era a pessoa que Deus tinha escolhido para nós, que fosse então, que Deus dirigisse as coisas e assim fosse. And we got married. E casámos. It was that easy. E foi assim tão fácil. So sometimes when I have to counsel couples, it's difficult for us because it was just not complicated at all. O que às vezes para nós, quando eu tenho que aconselhar alguns casais, é difícil porque para nós foi muito fácil. You know how you have the flower with the petals? He loves me not, he loves me Sabem not. como fazem com os flores, né? Ele gosta de mim, não gosta de mim. For us it was like, he loves me, she loves me, let's get married. Para nós foi, eu gosto dela, ela gosta de mim, vamos casar. Basically, sometimes it's hard for us to counsel people because we never had any difficulties in that regards. E na verdade para nós às vezes é complicado dar conselhos aos casais porque para nós foi muito mesmo fácil. But the point is this. Mas o ponto é este. After that conversation, Depois daquela conversa, she was special for me. ela tornou-se especial para mim. After that conversation, depois daquela I was conversa, special for her. Eu tornei-me especial para ela. Think about this. Pensem nisto. For God, you have always been unique and special in His eyes. Para Deus, tu foste sempre único e especial aos seus olhos. He knows you personally. Ele conhece-te pessoalmente. He has an interest in your life. Ele tem um interesse na tua vida. He sees you when you're under the fig tree, figuratively speaking. E Ele está a ver-te quando estás debaixo da figueira, obviamente simbolicamente falando. And the fig tree can be many things. E essa figueira pode ser várias coisas. When you're driving in your car, Quando estás a conduzir no teu when you're carro, alone in your room, quando estás sozinho no quarto, when you're at your college, quando estás a estudar na when you're at universidade, your work, quando estás no trabalho, when you're maybe someplace out in nature, quando estás portanto, na natureza de algures, when you are struggling with the questions of life, quando estás a lutar com as questões difíceis da vida, when you're struggling with what you're going to do in your future. quando estás indeciso sobre o que has de fazer em relação ao teu futuro, Perhaps you're going through difficult times with relationships. talvez estejas a passar por um momento difícil num relacionamento, And when you are alone, e quando te encontras sozinho, when perhaps you shed a tear, talvez quando derramas uma lágrima, you can know that Jesus sees you in those moments. tu podes ter a certeza que Jesus te vê nesse That momento, He knows you. que Ele te conhece, That He has an interest in que Ele tem you. um interesse em ti, And that like Nathaniel, He is calling you to come and see, come and experience Him. e que tal como a Natanael te convida, vem e experimenta-me, vem e vê. And when we realize the love of God, E quando nós entendemos então o amor de and Deus that we are unique and special in His e que eyes, somos únicos e especiais aos seus olhos, it will create in us that first love, that desire to follow Him. isso vai criar em nós esse primeiro amor, esse desejo de o seguir. I mean, can you imagine the one that has created the stars and knows them by name? Conseguem imaginar aquele que criou as estrelas e as conhece pelo seu nome? I mean, the one that holds this planet in its orbit. Aquele que mantém este planeta na sua órbita? This is the one that knows you personally Esse é aquele que te conhece pessoalmente and has an interest, a deep interest in your e life. que tem um interesse profundo no que se passa na tua vida. This should move us to our deepest core Então isto devia mexer connosco no mais íntimo do and nosso ser create in us a love e criar em nós um amor for Him. por Ele. And yet, how often E no entanto, quão frequentemente do we become nos tornamos immune to the gospel? imunes ao Evangelho. The impact of God's love on our lives and the impact of the cross, it is diminished somehow. O impacto do amor de Deus, o impacto da cruz, de alguma forma torna-se diminuído ao longo do tempo. And so as we progress in our study here, let's look at how that happens. E então, ao progredirmos aqui o nosso estudo, vamos ver como isso acontece. Go back with me to the Old Testament. Venham comigo até ao Antigo Testamento, Go to the book of Joshua. até ao livro de Josué, The book of Joshua o livro de Josué, and chapter 24. capítulo 24, The last chapter of that book. o último capítulo desse livro. Now you remember who Joshua was, right? Lembram-se quem Josué era, He certo? followed after Moses. Aquele que seguiu a Moisés, He led God's people from the wilderness into the promised land. que conduziu o povo de Israel no deserto para a Terra Prometida.
When Joshua was leading them into the promised land, they saw the miracles of God and the way that God had prepared the way before them. E ao serem conduzidos para a terra prometida, eles viram os milagres de Deus e a forma maravilhosa como Deus os preparou o caminho e os They levou até have lá. seen miracles. Viram milagres, They have now experienced the power of God in giving them the promised land. puderam experimentar o poder de Deus ao dar-lhes a terra prometida. Years have gone by. E os anos passaram, Joshua is now old, Josué está agora velho and he gives his last speech to the people. e ele então faz o seu último discurso ao povo. He gathers them together, Ele reúne-os and he wants them to remember God's leadings in the past, e ele quer que eles se lembrem como Deus os conduziu no passado, so that they can be guided in the future. para que eles possam por aí ser conduzidos para o futuro. Verse 14, E o versículo 14, he says to the people, ele diz agora ao povo: "Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord." Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Now take notice of the response of the people. E notem a resposta do povo. Verse 16. Versículo 16. So the people answered and said, "Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods." Então respondeu o povo: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. For the Lord our God is he who brought us and our fathers up out of the land of Egypt. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós e nossos pais da terra do Egito. They remember what God has done for them. It was fresh in their memories. Eles ainda se recordam daquilo que Deus fez por eles, está fresco ainda nas suas memórias. And so they respond with one accord. Of course we're going to follow the Lord. E respondem todos em uníssono: Sim, claro que vamos seguir ao Senhor. He has been with us. Ele tem estado conosco. And so Joshua challenges them to be faithful. E então Josué desafia-os a continuarem a permanecerem But fiéis. let's now fast forward the story. Mas vamos agora avançar na história. As you know, Israel had its ups and downs in history. Como sabem, Israel teve os seus altos e baixos na história. I want to bring you to a moment of both physical and spiritual drought. E eu quero levar-vos a um momento em que há uma seca física e espiritual. A moment where the impact, that first love, had been lost. Um momento em que aquele impacto do primeiro amor tinha sido perdido. Turn in your Bibles to the book of 1 Kings. Acompanhem-me até ao livro de 1 de Reis. It is the time of Elijah. E é, portanto, o período de Elias. And as Elijah challenged the people, E ao Elias desafiar o povo, I want you to take notice of their response. eu quero que notem a resposta do povo. Go to 1 Kings chapter 18. 1 de Reis 18. 1 Kings chapter 18 1 de Reis capítulo 18 and verse 21. e versículo 21. Now, there had been a drought in the land for 3.5 years, Havia uma seca há cerca de 3 anos e meio. and it was a direct response or a direct result of the people departing from God. E essa seca é o resultado direto do povo ser afastado de Deus. And yet God did not give up on his people. E mesmo assim Deus não desistiu do seu He povo sent them a prophet, e enviou-lhes um the profeta, prophet o Elijah. profeta Elias. And now Elijah has gathered the people together on Mount Carmel, E agora Elias reuniu o povo no Monte Carmelo and he challenged the prophets of Baal. e ele desafia os profetas de Baal. This was a showdown. Who is the true God? E aqui era um desafio, um combate sobre quem seria o verdadeiro Deus. And now Elijah is asking the people for a response. E Elias agora pede ao povo uma resposta. Elijah is asking the people to show who they want to serve. E ele pede ao povo que mostre a quem deseja servir. Now remember what happened in the days of Joshua. Lembram-se daquilo que aconteceu nos dias de Josué. When Joshua challenged the people, they all said with one accord, "We're not going to serve any other gods. We want to serve the true God." Quando Josué desafiou o povo, eles responderam de forma unânime: nós não vamos servir outros deuses, nós vamos servir o único e verdadeiro Deus. The one that brought us out of Egypt. Aquele que nos trouxe da terra do But take Egito. notice the response here. Mas reparem na resposta aqui. 1 Kings chapter 18 verse 21. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. And Elijah came to all the people and said, Elias chegou a todo o povo e disse: "How long will you falter between two opinions? Até quando cocheras entre dois pensamentos? If the Lord is God, follow him. Se o Senhor é Deus, seguiu. But if Baal, follow him." Mas Baal seguiu. Now take notice of the response, last part of verse E 21. reparem na resposta, a última parte do versículo 21. It says, "But the people answered him not a word." Porém o povo não lhe respondeu nada. Can you imagine the scene? Podem imaginar a cena? Complete silence. Silêncio completo. Elijah says, "Make a decision. Who are you going to serve?" Elias diz: escolham hoje a quem é que vão servir. And no one responds. E ninguém respondeu.
Let me read to you a quote here from third volume of the Testimonies, Deixem-me ler-vos aqui uma citação do terceiro volume dos Testemunhos, page 280, página 280. and this is about the story E isto tem a ver com a história que of estamos aqui, Elijah as he challenged the people on Mount Carmel. de Elias ao confrontar o povo no Monte Carmelo. We read the following. E lemos o seguinte. Elijah cries, "How long halt you between two opinions? Então, Elias clamou, até quando cochereis entre dois pensamentos? If the Lord be God, follow him. Se o Senhor é Deus, serviu. But if Baal, then follow him." Mas se Baal And the serviu. people answered him not a word. E o povo não respondeu nada. Not one in that vast assembly dared utter one word for God and show his loyalty to Jehovah. Nem um só, naquela vasta assembleia, ousou pronunciar uma única palavra a favor de Deus e mostrar sua lealdade para com Jeová. What astonishing deception and fearful blindness Que engano espantoso e cegueira temerosa had like a dark cloud covered Israel. tinha como uma nuvem negra coberto Israel. This blindness and apostasy had not closed about them suddenly. Esta cegueira e apostasia não tinha se colocado sobre eles subitamente. Listen to the language here. E notem a linguagem aqui. It had come upon them gradually, Tinha vindo sobre eles gradualmente, as they had not heeded the word of reproof and warning which the Lord has sent them. ao não darem ouvidos à palavra de reprovação e aviso que o Senhor tinha enviado. And now, in this fearful crisis, E agora, nesta crise tremenda, in the presence of the idolatrous priests and the apostate king, na presença dos sacerdotes idólatras e do rei apóstata, they remained neutral. eles permaneceram neutrais. If God abhors one sin above another, E se Deus aborrece um pecado acima de outro qualquer, of which his people are guilty, no qual o seu povo possa ser it is culpado, doing nothing in case of an é de emergency. não fazer nada numa emergência. Indifference and neutrality Indiferença e neutralidade in a religious crisis numa crise religiosa is regarded of God as a grievous crime é para Deus um crime muito grave and equal to the very worst type of hostility against God. e igual ao pior tipo, aliás, de hostilidade contra Deus. My friends, if there is something that pains the heart of God, Amigos, se há algo que entristece o coração de Deus, it is indifference é a indiferença in a religious crisis. numa crise religiosa. Let me ask you something. Deixem-me perguntar-vos Are uma we coisa. living in a religious crisis today? Vivemos hoje numa crise religiosa? Yes or no? Sim ou não? Yes. Sim. And in this religious crisis, God wants to hear your voice. E durante esta crise religiosa, Deus quer ouvir a tua voz. Indifference and neutrality. Indiferença e neutralidade. We often see it in our churches today. Muitas vezes vemos isso na nossa igreja hoje. Later, when Elijah had to flee from Jezebel, you remember the story. Mais tarde, quando Elias teve fugido de Jezabel, vocês recordam-se da história? He flees to Mount Horeb, Ele vai para o Monte Horeb and God appears to him there and speaks to him there. e Deus ali aparece-lhe e fala-lhe. And God says to Elijah that there are 7,000 that have not bowed their knee to Baal. E Deus diz a Elias que há 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. But when I read that, E quando eu li isso, I thought to myself, where were those 7,000 when Elijah challenged the people on Mount Carmel? eu pensei para comigo mesmo, onde estavam aqueles 7.000 quando Elias desafiou o povo no Monte Carmelo? You see, it's one thing to disagree with apostasy, Sabem, uma coisa é nós discordarmos da but it's apostasia, something else to stand up for the truth. mas outra coisa é nós parecermos para defendermos a verdade. And what indifference does is it causes us to play defense instead of offense. E o que a indiferença faz é que nós passamos a jogar à defesa em vez de jogar ao ataque. And this is what had taken place. E foi isso que ali aconteceu. I'm sure that there were some standing there who had just wished to see what God would do, but they didn't dare to speak. They remained silent. E eu estou certo que muitos estavam ali no Monte Carmelo, desejosos de ver aquilo que Deus ia fazer, mas eles não foram ousados, decidiram permanecer silenciosos. Now, how does this happen in our lives, this indifference? E como é que isto acontece nas nossas vidas, esta indiferença? Because it doesn't come overnight. Porque não vem de um dia para o outro. You know, you start missing your devotions. Começam a fazer a vossa And devoção your prayer life becomes thanking God for food. e a vossa vida de oração começa a ser apenas agradecer a Deus pelos alimentos. You know, you gradually start watching things that you didn't watch before. E aos poucos começam a ver coisas que antes não viam You gradually start going places where you didn't
go before. Aos poucos começam a frequentar lugares que antes não iam. You gradually start wearing things that you didn't wear before. E gradualmente começam a vestir também a roupa que antes não vestiam. And eventually you'll find yourself in a place that you had never thought you would be. E eventualmente encontramos num lugar onde nunca pensámos estar. It is a danger for us today. E isso é um perigo para nós hoje. We see it take place around Nós vemos us. isso acontecer à nossa volta. A gradual moving away from the truth. Gradual afastar-nos da verdade. And then we become neutral and indifferent to the things of God. E então tornamos-nos neutrais e indiferentes às coisas de Deus. It happened in the days of Elijah. Isso aconteceu nos dias de Elias. Let me show you how it happened in other moments in the history of God's people. E deixem-me mostrar-vos como isso aconteceu noutros momentos da história do povo de Deus. Turn in your Bibles to the book of Ezekiel. Acompanhem-me até ao livro de Ezequiel, The book of Ezekiel, o livro de Ezequiel, chapter 33. capítulo 33. Our subject is immune to the gospel. O nosso tema hoje é imunes ao Evangelho. In the days of Ezekiel, Nos dias de Ezequiel, God's people were captives in Babylon, o povo de Deus encontrava-se cativo em Babilónia and Ezekiel was ministering among the captives. e Ezequiel ministrava aos cativos dali. And he was encouraging them for them to turn their hearts back to God. E encorajava-os a voltarem para o Senhor. Now take notice of chapter 33 and verse 30. E reparem no versículo 30 do capítulo 33, Because this is what we read about the ministry of Ezekiel. pois é aqui onde nós lemos sobre o ministério de Now, Ezequiel. now here the Lord God is speaking to him. E aqui o Senhor Deus está a falar-lhe a And Ezequiel. God says, "As for you, son of man, E o Senhor diz: quanto a ti, ó filho do the homem, children of your people are talking about you beside the walls and in the doors of the houses. os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. And they speak to one another, E falam um com o outro, everyone saying to his brother, cada ao seu irmão: please come and hear what the word is that comes from the Lord." vinde e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. This sounds good. Isto They're talking parece about bem. Ezekiel in their homes. Estão a falar de Ezequiel nas suas And they're casas. actually inviting others to come and hear what Ezekiel has to say. E convidam-se uns aos outros para virem e ouvirem Ezequiel a falar. Verse 31. Versículo 31. So they come to you as people do. E eles vêm a ti como o They povo costuma sit vir before you as my people. e se sentam diante de ti como o meu povo And they hear your words. e ouvem as tuas And palavras. if I just stopped here, E se eu parasse aqui apenas, this would be a great message. seria uma mensagem maravilhosa. So here they come to hear Ezekiel. Eles vêm para ouvir Ezequiel, They experience his words. eles ouvem, experimentam as suas palavras They love to hear it. e gostam muito de They ouvi-las. invite others to come and hear it. Convidam outros para ouvir as palavras de Ezequiel. But look at how the second part Mas veja agora como é que a segunda parte, o que é que ela diz? of verse 31. No versículo 31. It says, "And they hear your words, but they do not do them. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. For with their mouth they show much love, Pois lisonjeiam com a sua boca, but their hearts pursue their own gain. mas o seu coração vai após o lucro. Indeed, you are to them as a very lovely song De veras tu és para eles como quem canta of one who has a canções pleasant voice de amor que tem voz and can suave play well on an instrument. e que tange bem ou toca bem. For they hear your words, but they do not do them." Pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. My friends, I believe that this is a reality in our world today as well. E amigos, eu penso que esta é a realidade também no nosso mundo de hoje. Can it be that we can love to hear present truth? Será que nós gostamos muito de ouvir a verdade presente? We love to listen to powerful sermons. Gostamos de ouvir sermões poderosos? We love to go to powerful conferences. Gostamos de ir a convenções poderosas? It's like listening to a beautiful instrument. É como ouvir um instrumento belo a tocar. We even invite others to listen to this. E até convidamos outros para virem também ouvir. But oftentimes the problem is Mas muitas vezes o problema é that the Word of God does not have the effect in our lives that it is designed to have. que a palavra de Deus não tem em nós o efeito que é suposto ela ter. When we hear so much present truth but don't act upon it, Quando nós ouvimos demasiada verdade presente, mas não agimos de acordo, we become immune to it. tornamos imunes a essa You know how it verdade. works, right, when you get a flu shot? Sabem o que acontece quando recebem uma vacina contra a gripe? The vaccination A vacinação exposes you to some small degree to the virus or sickness expõe-nos de alguma medida pequena ao vírus que causa a doença. so that your body responds by providing De forma que o nosso corpo responda fornecendo induced immunity. imunidade induzida. Now, the gospel has often been treated like the virus. E muitas vezes o Evangelho é tratado como este vírus. We have been exposed to just enough Fomos expostos o suficiente so that it no longer affects us as it should. de forma a que já não causa em nós o efeito que é suposto And causar. so we just think, oh, that was a nice sermon. E assim pensamos, foi um sermão And we wait bom, for the next agradável, one. vou agora aguardar pelo próximo.
but it doesn't make a change in our lives. mas não causa uma mudança na nossa vida. But I believe deep inside you want more. Mas eu acredito que lá no íntimo vocês querem I mais. believe that we are gathered here together, Eu acredito que nós estamos aqui juntos hoje, not just because we want to love to hear present truth, não porque nós gostamos apenas de ouvir a but verdade because we want presente, it to be an experience in our lives. Can you say mas amen? porque nós queremos que seja uma experiência na nossa vida. Amém? Now, when you look at the Bible and the history of Israel, E ora, quando olhamos para a Bíblia e para a história de Israel, you see how this was a challenge. nós vemos como isso foi muitas vezes difícil. Actually, turn with me to the book of Matthew, and I'll show you how it was even a challenge in the days of Jesus. E, na verdade, acompanha-me até o livro de Mateus e eu vou-vos mostrar como isso foi também verdade nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus. Go to Matthew chapter 11. Venham comigo até Mateus 11. Matthew chapter 11 Mateus capítulo 11, and verse 13. versículo 13. Jesus talks about the ministry of John the Baptist. Jesus fala do ministério de João Batista. And listen to what he says. E vejam o que Jesus diz. He says, "For all the prophets and the law prophesied until John." That's John the Baptist. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. "And if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come." E, se quiseres dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Now, this is interesting because some of the last verses in the Old Testament, the prophet Malachi prophesied that the spirit of Elijah would come, would return. E isto é muito interessante porque nos últimos capítulos, os últimos versículos, do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, é profetizado que Elias haveria de vir. Jesus now points to John the Baptist and he says, if you're looking for the spirit of Elijah, it was on John. E então Jesus diz, apontando para essa profecia, se vocês estavam à procura do espírito de Elias, está em He João. says, É if you're João. willing to receive it, he is Elijah who is to come. Se quiseres dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. So, but look at how the situation in the days of John the Baptist and Jesus was very similar to the situation in the days of Elijah, the first Elijah. E, portanto, vejam como a situação nos dias de João Batista, que viria no espírito de Elias, e também de Jesus, era muito semelhante ao que acontecia nos dias de Elias, o profeta. Verse 16. Versículo 16. But to what shall I liken this generation? Mas com quem compararei esta geração? Jesus, how shall I describe this generation? Jesus diz, como é que eu posso descrever esta geração? It is like children sitting in the marketplace É semelhante a meninos que se sentam nas and praças calling to their companions e gritam aos seus companheiros and saying, e dizem, we played the flute for you tocámos-vos flauta and you did not dance. e não dançastes. We mourned to you Cantámos-vos lamentações and you did not lament. e não chorastes. Isn't it interesting? What Jesus is saying is there was not an appropriate response to the message of John. Não é interessante aquilo que Jesus está aqui a dizer? Jesus diz que não houve uma resposta adequada à mensagem de João. There was no emotion, no enthusiasm, Não havia nenhuma emoção, nenhum entusiasmo, no joy over salvation, no sorrow over sin. nenhuma alegria pela salvação, nenhuma tristeza pelo pecado. Yes, there were individuals that responded, Sim, claro, houve indivíduos que but responderam, at large, mas na the maioria, em response geral, was not what God had intended it to be. a resposta não era aquela que Deus pretendia. What we see in the days of Elijah, Aquilo que nós vimos nos dias de Elias, what we see in the days of o Ezekiel, que vemos nos dias de Ezequiel what we see in the days of Jesus and John the Baptist e o que vemos nos dias de João Batista e de Jesus is similar to what we see today. é semelhante àquilo que nós vemos hoje também. Yesterday I mentioned, or the day before yesterday I mentioned that I love the book of Acts. Anteontem eu mencionei que eu amava o livro de Atos. And one thing that I love about the book of Acts is that it's so non-neutral. E uma das coisas que eu amo no livro de Atos é que é um livro muito pouco neutral. I mean, Paul, he went around Por exemplo, Paulo andava por todo preaching lado the gospel, a pregar o Evangelho and often there were either two responses. e normalmente havia uma ou duas respostas. Either he started a church, built up a church, Ou ele fundava uma igreja, or he got persecuted and kicked out of the city. ou era perseguido e expulso da cidade. And so you read how he comes to a town, E portanto nós lemos como ele chegava a uma cidade, starts a church, começa uma igreja, gets kicked out perhaps, é expulso talvez moves on to the next town. e passa para a cidade seguinte. There's not a neutral like, oh, maybe, maybe not. It's either full on Não há or full nada, opposition. não há neutralidade. Ou eles aceitam, ou então a oposição total. But it's interesting, in the book of Acts, there was a city where Paul came, Mas é interessante, no livro de Atos há uma cidade à qual Paulo chegou, where there was more of a neutral response to his message. onde houve ali sim houve uma resposta neutral, Does mais anyone neutral. remember which city that was? Sabem qual é a cidade em que isso aconteceu? It was the city of Athens. Foi a cidade de Atenas. Turn to Acts chapter 17. E acompanha-me até o livro de Atos 17, Because the Bible gives us a little insight into what Athens was like. porque a Bíblia nos diz como é que Atenas era, que
tipicidade era. I believe we're going to find similarities to our world today E eu acredito que iremos ali encontrar similaridades ou semelhanças connosco hoje. and the culture that we live in, E a cultura em que vivemos, especially here in the West, especialmente aqui no Ocidente, the Western world. no mundo ocidental. Take notice of Acts chapter 17 E vejam então em capítulo 17 de Atos, and the response after Paul has passionately preached to them e a in, resposta que o povo deu depois de Paulo ter pregado apaixonadamente in this big Areopagus. neste grande Building. areópago, este edifício grande, And right after he has passionately preached, e depois de ele ter pregado com paixão, Acts 17, capítulo 17 de Atos, verse 32, this is the response. versículo 22. And when they 32, heard of the resurrection of the dead, Versículo 32. some mocked, Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneceram while others said, e outros diziam: "We will hear you again on this matter." acerca disso te ouviremos outra vez. Yeah, we listen to you now. Sim, nós ouvimos, sim. We'll hear you again on this matter. Mas vamos ouvir depois mais outra It's vez. almost like, thanks for the sermon. É mais ou menos isto. Obrigado pelo sermão See you next time. e vemos na próxima vez. There's an indifference. Há aqui uma indiferença. There's not a decision that is being made. Não foi feita uma decisão. As a matter of fact, a little bit back in Acts chapter 17, go to verse 21. Look at how the Athenians are described here. E na verdade, andando um bocadinho para trás, no versículo 21, vejam como os atenienses são aqui descritos. It says, "For all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing." Ora, todos os atenienses, versículo 21, e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir a última novidade. Do you know people like that? Conhecem pessoas assim? That always want to hear some new thing or tell some new thing. Que querem sempre ouvir uma novidade, algo novo, ou então contar também algo But what novo. happens when you hear something over and over and over again without responding to it? Mas o que é que acontece quando nós ouvimos repetidamente a mesma coisa sem responder a essa mesma coisa? Simply, you become immune to it. Simplesmente tornarmos imunes a essa coisa, a essa It's a mensagem. reality. It was a reality in the past. Foi a realidade no passado It is a reality e today. é a realidade hoje. And so, E assim, what should we do about it? o que devemos fazer em relação a isso? What can we do about O que é it? que podemos fazer em relação a isso? Obviously, we struggle with this. Obviamente nós temos dificuldades com isto. We struggle by the message not having the impact on us that it should. Temos dificuldades porque a mensagem não tem o impacto em nós que devia ter. But I'm so thankful that the Bible has the answer to what we should do in order to regain and retain our first love. Mas eu estou muito grato porque a Bíblia tem a resposta sobre o que devemos fazer para reganhar e manter este primeiro amor. And it is a message specifically designed for the last generation. E é uma mensagem especificamente desenhada para a última geração. Turn in your Bibles to the book of Revelation. Abram comigo as vossas Bíblias no Revelation em Apocalipse. chapter 3. Capítulo 3, Apocalipse And 3. here we have the message given to the seventh church, E aqui, portanto, nós temos a mensagem às 7 igrejas, portanto, à sétima igreja neste caso, the church of Laodicea. a igreja de Laodiceia. Revelation chapter 3. Apocalipse capítulo 3. See, in Revelation you have the picture of the seven churches. Em Apocalipse nós temos esta imagem das 7 igrejas. And though these were destinations at that time, E embora estes fossem destinos reais, they were naquele real tempo, places, eram lugares reais, but these are also a symbol or a picture of a prophetic picture of what the church would be like throughout the ages. elas também representam profeticamente o estado da igreja ao longo dos tempos. And so when you read about the seventh church, this is really a message specifically designed for the church in the last days before Jesus comes. E, portanto, ao lermos sobre a sétima igreja, na verdade estamos a ler o relato ou o retrato da igreja nos últimos dias antes da vinda de Jesus. Now look at the description to the Laodicean church. Revelation chapter 3 and beginning in verse 14. E vejam então a descrição desta última igreja em Apocalipse 3, versículo 14. And to the angel of the church of Laodicea write, Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: these things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. And now Jesus is speaking here. E agora é aqui Jesus que está a And he falar. says to the church, E diz à igreja, he says to you and to me, ele diz a ti e a mim: I know your works, verse 15, conheço as tuas obras, that you versículo are 15, neither cold nor hot. que nem és frio nem quente. I wish you were cold or hot. Quem dera que fosses frio ou What is quente. Jesus saying? I could wish that you're not just neutral. E Jesus o que é que está aqui a dizer? Eu só gostava que não fosse neutral. Verse 17. Versículo 17. Because you say, I'm rich, have become wealthy, and have need of nothing, and you do not know that you're wretched, miserable, poor, blind, and naked. Dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Here is a church that is indifferent, a church that is immune. Aqui está uma igreja que é indiferente, que é imune.
And yet Jesus has the answer for this church. He has the answer for you and for me. No entanto, Jesus tem aqui a resposta para esta igreja, tem a resposta para ti e para mim. And he offers us 3 gifts. E ele oferece-nos 3 presentes, 3 Now, I want dons. you to take notice of these 3 gifts. E reparem quais são esses 3 presentes. Because if you apply these 3 gifts in your life, Porque se aplicarmos estes 3 dons presentes na nossa vida, it will help you. isso vai nos ajudar. It will protect you from becoming immune to the gospel. Eles vão proteger-nos de tornar-nos imunes ao It Evangelho. will keep you an on fire Seventh-day Adventist. E vai nos manter na experiência de sermos adventistas sétimo dia em fogo. So what are the 3 gifts? E quais são esses 3 dons Verse presentes? 18. Versículo 18. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. That's the first gift. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, esse é o primeiro presente, That you may be rich. para que te enriqueças. Now we're going to in a moment we're going to find out what this symbolically means because it's not physical gold. E já vamos ver o que é que isto simbolicamente quer dizer, porque não é ouro físico. Gold refined in the fire, number 1. Ouro refinado no fogo, primeiro, White garments that you may be clothed, e vestes brancas para que te vistas, and the shame of your nakedness that your shame of your nakedness may not appear. e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, And then anoint your eyes with eye salve that you may see. e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Gold refined in the fire, Ouro refinado no fogo, a white raiment, vestes brancas and eye salve. e colírio. Now, let's have a look at what this means. Agora vamos ver o que é que isto quer dizer. I said this was going to be a Bible study. Eu disse que isto ia ser um estudo So bíblico. let's let the scripture interpret itself. E então vamos deixar que a Bíblia se interprete ela própria. So what does the gold refined in the fire, what does that mean? Então o que é que quer dizer este ouro refinado no fogo? Turn with me to 1 Peter, and you can keep your finger in Revelation. Portanto, vamos até 1 Pedro, mas por favor mantenham o dedo em Apocalipse. Go to 1 Peter chapter 1. 1 Pedro capítulo 1, 1 Peter chapter 1, 1 Pedro capítulo 1, verse 7. versículo 7. Let's find out what the gold refined in the fire means. Vamos ver o que significa este ouro refinado no fogo. It's good that you're writing this down. I see many of you taking notes. I'm happy to see that. Eu vejo que muitos estão a tomar notas e é bom que tomem essas notas. 1 Peter 1:7 says that the genuineness of your faith, Verse 7, 7, thank you. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, being much more precious than gold that Muito- perishes, muito mais preciosa do que o ouro que perece, though it is tested by fire, embora provado pelo fogo, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. So the gold that is tried in the fire is our faith that is tested. Portanto, este ouro que é provado no fogo é a nossa fé que também é provada, que é testada. 1 Peter chapter 1 verse 7 talks about the faith that is tested, and it's like gold that is refined. Portanto, 1 Pedro 1,7 fala-nos desta fé que é testada, que é provada, é como o fogo refinado no You fogo. see, when your faith is tested, it's like exercising. E, portanto, a vossa fé, quando é testada, é como se estivessem a fazer exercício na vossa fé. You see, in order to grow muscles, you must exercise. Your muscles needs resistance in order to grow. Para desenvolver os vossos músculos, vocês têm que fazer exercício. Os músculos precisam de resistência para que eles possam desenvolver-se. So it is also with your faith. E assim acontece também com a nossa Your fé. faith needs to be challenged. A nossa fé precisa ser desafiada, It needs to be tested. precisa ser testada. And your faith is so valuable, it's like gold, E a vossa fé é tão valiosa como o ouro, that actually when it's tested, it's being refined, it's becoming more beautiful. que quando ela é testada, ela é refinada, torna-se mais bela. And so sometimes you'll find yourself in difficult circumstances in your spiritual experience. E muitas vezes vocês vão se encontrar em momentos difíceis da vossa vida espiritual. But do you know that Ellen White, she talks about trials and she calls them blessings in disguise. E ela, por exemplo, fala das provações e ela diz-nos que são bênçãos disfarçadas. Because they're actually blessings. Porque na realidade são bênçãos. Because they're testing your faith. They're making that faith, that gold, even shine more brighter. Porque estão a provar a vossa fé, que estão a fazer com que esse ouro ainda brilhe muito mais. And when you have those challenging moments, E quando vocês têm esses momentos you desafiantes, feel your need to come closer to God. vocês sentem a necessidade de se aproximarem de Deus. I remember this, the history of Israel. Eu recordo-me na história de Israel, When they were going to go into the promised land, quando eles estavam prestes a entrar they na had Terra to pass the Prometida, river Jordan. tinham que cruzar o Rio Jordão. And the Bible tells us that the priests that were carrying the Ark of the Covenant, E a Bíblia diz-nos que os sacerdotes que carregavam a arca do concerto, they had to step into the water, eles tiveram que colocar os pés dentro da and it água. was only after they stepped into the water that the Jordan opened up.
E só depois de terem posto os pés dentro da água é que o Jordão então se abriu. They had to take a step of faith. Eles tiveram que dar um passo de fé. They had to get their feet wet. Tiveram que molhar os pés. You know, sometimes when my wife and I, when we come into these challenging moments where our faith is challenged, Sabem, muitas vezes eu e a minha esposa, quando chegamos a estes momentos em que a nossa fé é testada, sometimes we will say to each other, okay, it's time to step into the water. às vezes dizemos um ao outro, bem, é a altura de molharmos os nossos pés, Let's de entrar move dentro da on in água. faith, knowing that God will open the way. Vamos avançar em fé, sabendo que Deus vai abrir o caminho. Gold refined in the fire, Ouro refinado no the fogo. testing of your faith. A vossa fé sendo provada. What about the white garment? E quanto às vestes brancas? Turn to Isaiah chapter 61. Vamos até Isaías capítulo 61. Isaiah chapter 61 Isaías 61, and verse 10. versículo 10. Isn't it just amazing that the Bible explains itself? Amen? Não é espantoso que a Bíblia se explique ela própria? It Amém? shows us what these gifts mean. E mostra-nos o que estes dons, estes presentes querem dizer. Verse 10 in Isaiah 61 says the following. E este versículo 61, 10 diz o I seguinte: will greatly rejoice in the Lord. Eu me regozijo muito no Senhor. My soul shall be joyful in my God. A minha alma se alegra no meu Deus, For he has clothed me with the garments of salvation. pois Ele me cobriu com vestes de He has salvação covered me with the robe of e me righteousness. envolveu com um manto de retidão, As a bridegroom decks himself with ornaments and a bride adorns herself with jewels. como um noivo que se adorna com um turbante e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. You see, the white robe, my friends, is the robe of righteousness, the garment of salvation. Portanto, veem aqui, amigos, que estas vestes brancas representam as vestes de justiça, as vestes da salvação. But what does it say that we should do when we receive this robe, this white garment? Mas o que é que nos é dito quando nós recebemos, que devemos fazer quando recebemos estas vestes The brancas? text says we should rejoice. O texto diz que nós devemos alegrar-nos, It says we should be joyful in our God. devemos regozijar-nos no nosso Deus. Do you know that in order for you not to lose the fire, Sorry? in order for you not to lose the fire, Portanto, sabem que para não, vocês não perderem o fogo e o entusiasmo, in order for you not to become immune to the gospel, de forma a não vos tornardes imunes ao Evangelho, you need to continue to rejoice in the message of salvation. Amen? vocês devem continuar a alegrar-se na mensagem da salvação. Let it impact you again and again and again. Permitam que ela tenha impacto em vós uma vez após outra e após outra. That's why it says in the Spirit of Prophecy that we should spend a thoughtful moment every day on the life of Christ, especially the closing scenes. Ellen White diz que nós devemos passar uma hora todos os dias meditando nos momentos finais da história de Jesus, especialmente nesses momentos. You know, behold Jesus and what he went through for you on the cross of Calvary. Contemplando aquilo que Jesus passou e fez por nós na cruz do Calvário. And the more you behold the beauty of Jesus E quanto mais nós contemplarmos a beleza de Jesus and his amazing sacrifice in your behalf, e o seu sacrifício espantoso, maravilhoso por nós, you will rejoice and be joyful, nós então vamos regozijar-nos e sermos and alegres you will desire him as the greatest treasure of your life. e nós vamos ter desejo por Ele como o maior tesouro da nossa vida. You see, my friends, this Christianity, this thing called Adventism, Porque vem, amigos, este cristianismo, esta coisa chamada adventismo, it has to become more than a duty. It must become a delight. tem que tornar-se mais do que apenas um dever, tem que tornar-se um deleite. You must love this message. Tem que amar esta mensagem, Love your Savior. amar o vosso Salvador, Love the truths of the Bible. amar as verdades da Bíblia. Because there's only a certain way you can get with discipline. Porque vocês só podem ir até um determinado ponto com disciplina. And discipline is good, don't get me wrong. E a disciplina é boa, vocês entendam-me. But you kind of hit a moment where discipline only gets you so far. Mas há um momento em que só a disciplina já não é mais suficiente. But then when desire takes over Mas quando o desejo and toma you o controle want Jesus more than anything e nós else, queremos Jesus mais do que qualquer coisa, you will naturally share him. Amen? vocês vão partilhá-lo naturalmente, I amém? mean, have you ever had to teach a football supporter how to share about the last match? Alguma vez já vocês tiveram que ensinar a um adepto de futebol como apoiar a equipa no jogo passado? I don't think they took a seminar on how to share. Eles não precisaram de nenhum seminário para... They just want to share Eles apenas quiseram because partilhar they're full of this. This is their passion. aquilo que a equipa fez no jogo passado, porque isso é a sua paixão. And if we have a passion for E Jesus, se nós tivermos uma paixão por Jesus, we will naturally want to share what means most to us. nós naturalmente vamos querer partilhar aquilo que tem mais significado para nós na nossa And vida. yes, we need to become better at it. E claro, nós temos que tornar-nos And yes, melhores we need nisso. to equip ourselves through Scripture and through experience of others. E temos que também nos equipar através das escrituras e com a experiência de outros. But at the heart of it all, there needs to be a desire for Jesus. Mas no cerne de tudo tem que haver um desejo You need to por rejoice Jesus. about salvation. Temos que ter alegria pela Be salvação. joyful in your God. Alegrarmos no Senhor. Receive the white garment. Receber as vestes brancas. And then finally, the third gift, E finalmente o terceiro dom, the eye 100%, self. o colírio. Turn with me to Romans chapter 12. Venham comigo até Romanos capítulo 12. Romans chapter 12 and verse 2. Romanos capítulo 12, versículo 2.
And there we read the following, E ali lemos o seguinte: and do not be conformed to this world, e não vos conformeis com este mundo, but be transformed by the renewing of your mind, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. You see, my friends, the I self is spiritual discernment. Bem, amigos, o colírio é o discernimento espiritual. Spiritual discernment to choose the will of God and reject the counterfeit. O discernimento espiritual para escolher a vontade de Deus e rejeitar aquilo que é falso. Spiritual discernment in order for you to discern whether your decisions are leading you closer to God or if they're leading you away from God. Discernimento espiritual para percebermos se as nossas decisões nos estão a aproximar de Deus ou afastar-nos de Deus. And when I look around in the church today, E ao olhar para a igreja hoje, if there's something that pains my heart, se há algo que me dói no meu coração, it is that I see a lack of spiritual discernment in our midst. é que eu vejo no nosso meio uma falta de discernimento espiritual. And I know that I myself are in danger of that as well. E eu vejo que eu próprio também estou em perigo disso mesmo. Because so often we think something is great, Porque muitas vezes pensamos que isto é muito bom. but then we think something else is great that is actually leading us away from God. E outras vezes pensamos, bem, isto também é muito bom, mas isso vai nos afastar de Deus, na My verdade. friends, we need spiritual discernment. Amigos, precisamos de discernimento And espiritual. God knew that, and that's why it's one of the three gifts to the final generation, the last church. E Deus sabia disso, e por isso é que é um dos dons que Ele dá à igreja da última geração, dos últimos And momentos. you need to pray that God will anoint your eyes E nós precisamos de orar para que Deus unja os nossos so that you olhos, can discern, para que possamos discernir, so you can make wise decisions in your life. para que possamos fazer decisões sábias na nossa vida. What you should watch and what you should not watch. O que nós devemos ver ou não devemos ver. What you should listen to and what you should not listen O que nós to. devemos ouvir e não ouvir. What you should wear and what you should not wear. O que devemos vestir ou não vestir. And do you know how spiritual discernment comes? E sabem como é que o discernimento espiritual vem? It comes through the gift of prophecy. Vem através do dom de profecia. In other words, throughout history, God rose up prophets in order to give spiritual discernment to his people. Ou seja, através da história, Deus suscitou profetas para que eles dessem discernimento espiritual ao seu povo. And God has raised up a special prophet for this last generation, E church. Deus também suscitou um profeta para esta igreja da última geração. And that is the gift given through Ellen White. E esse é o dom dado através de Ellen White. And so I appeal to you young people. E por isso eu apelo a vós, Use jovens, time in reading and studying her writings. passem tempo a ler e a estudar os seus escritos. Because by reading and studying her writings, you know what God will be doing to you? He will be anointing your eyes to see clearly and make decisions that honor and glorify him. Porque ao lerem e estudarem os seus escritos, Deus vai ungir os vossos olhos para que possam ver claramente e possam assim, last part, sorry, what you, So that we can give glory and honor to para him. que possamos dar glória e honra a Ele. We are living in very serious times. Nós vivemos em tempos muito sérios, This world is wrapping up. porque este mundo está a chegar ao seu There's fim. so much happening that we know we are in the very last moments. Há tantas coisas que estão a acontecer que nos mostram que estamos nos momentos finais. Jesus is soon coming. Jesus vai voltar em breve, But he is waiting for a people. mas Ele está à espera de um povo, A people that will receive these three gifts. um povo que receba estes três dons: Gold, ouro, tried in the fire. provado no fogo, Your faith tested. a vossa fé provada também. The white raiment, As- rejoice in your salvation. As vestes brancas, regozijando-nos também na salvação. And the I self, spiritual discernment. E o colírio, discernimento espiritual. I pray that you will receive these three gifts. E eu oro para que tu recebas também estes três dons. And that you will not become immune to the gospel, E para que não te tornes imune ao Evangelho, but that rather you will be strengthened to hold on to that flame and that fire that burns within you. mas que em vez disso que tu te mantenhas agarrado a esse fogo, a esse entusiasmo que arde dentro de ti. I'm going to invite those that are going to have a special music for us to come forward. E eu vou convidar que aqueles que vão tocar que venham aqui à frente. And as you listen to this musical piece, E ao ouvirem esta peça musical, I just want you to contemplate the message of this morning eu peço-vos que contemplem a mensagem desta manhã. and pray to God how we can become participants or that we can receive these gifts that God has for us. In E His orem a Word. Deus para que nós possamos tornar-nos participantes e recebermos estes três dons que Deus quer nos dar. And after that, I will have some closing words. E depois disso eu direi algo para terminar.
This morning we have been talking about what it means to respond to the Word of God. Esta manhã temos estado a falar sobre o que significa responder ao Evangelho. And therefore you can of course expect me this morning to ask for a response to E God's claro, Word. podem esperar também que eu vos convide a responder ao Evangelho. We have talked about our first love, Estivemos a falar sobre o nosso primeiro amor, losing that first love, perder esse primeiro amor, and then regaining it. e então mais tarde reganhá-lo. So my first appeal is going to be for those that need to find their first love. Então o meu primeiro apelo vai ser para aqueles que precisam de encontrar o seu primeiro amor. And I don't know if this is going to, if this is applicable to anyone, but I want to make the appeal anyway. E eu não sei se isto se aplica aqui a alguém, mas eu vou fazê-lo de qualquer das formas. Because maybe there's someone here that has never really accepted Christ for the first time in their lives. Porque talvez haja aqui alguém hoje que nunca aceitou Jesus na sua vida. Perhaps there's someone here that has not yet been baptized. Talvez haja aqui alguém que ainda não foi batizado. But as you've spent this time here at this conference, Mas ao passarem este tempo aqui nesta conferência, and as God has been working on your heart now, e à medida que Deus foi trabalhando no teu coração, you would like to make that decision queres tomar essa decisão to give your heart to Jesus. de entregar o teu coração a Jesus. If there's anyone that would like to give their heart to Jesus for Se the há first aqui alguém time, que quer dar o seu coração a Jesus pela primeira vez and also express that through baptism, e também expressar isto através do would you just batismo, like to raise your hand? gostaria de levantar a mão? Praise the Lord. Graças a Deus. Amen. Amen. Amém. Louvado Would you seja o mind Senhor. standing for those that Importa-se just raised their levantar, hand? por favor, aqueles que levantaram a We're mão. not going to baptize you today, don't Ninguém be vai ter que afraid. batizar hoje, não tenham medo, If you could receio. just stand, those that just raised their Mas hand, aqueles que levantaram a mão podem, por favor, because levantar-se, we want to have a special prayer for you, porque queremos fazer uma oração especial por vós, that God will lead you into that decision. para que Deus vos conduza nessa direção, Amen. nessa Praise decisão. God. Amém. Would Louvado you seja o like to Senhor. come forward for special prayer? Querem vir aqui à frente para esta oração especial? And I'm going to make a second appeal. E eu vou fazer um segundo apelo. And perhaps you can just come to my left here. Talvez venham aqui, por favor, venham aqui até à esquerda. Those that made a decision for Christ for the first time and want to be baptized, if you could just come to my left here. Aqueles que fizeram uma decisão por Jesus e querem ser batizados, venham por favor aqui para a minha What do you esquerda. say? Amen? O que é que dizem? Amém? There is rejoicing in heaven over these decisions. Há alguém no céu por estas decisões. And we praise God for what He is doing. E louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito. I would also like to make an appeal for those that have already decided to follow Christ, E também quero fazer um apelo àqueles que já decidiram seguir a Jesus, but you see that you have become immune to the gospel. mas veem que tornaram-se imunes ao Evangelho. And you have heard the three gifts that are available to you, E ouviram agora falar sobre os 3 dons que estão disponíveis that para are ti. available to the Laodicean church and to you Que personally. estão disponíveis para a Igreja de Laodiceia e também para ti pessoalmente. And you want to say this morning, I want those gifts, I need them. E querem dizer esta manhã, eu quero esses dons, eu preciso deles. If that describes you, can you stand to your feet and say, Se I isso te need those descreve, queres gifts. pôr de pé e dizer, para que possas dizer, eu preciso desses dons, eu quero I esses want dons, those gifts. eu quero esses presentes, God esses is dons. willing and more than willing to give them to you this morning. Deus está disposto e mais do que disposto em dar-te esta manhã. I want to say I'm so grateful that I've been able to be here at this conference. E eu quero dizer que estou muito grato por poder ter estado aqui nesta conferência. You will all have a special place in my heart. Vocês vão sempre ter um lugar especial no meu coração. And though I'm leaving tomorrow, I pray that we will somehow meet again, if not on this earth, in heaven. E embora vá a partir amanhã, eu quero dizer-vos que quero encontrarmos um dia convosco, se não for aqui na terra, um dia no céu. Let's just at least make an appointment to meet at the Tree of Life, amen? E pelo menos vamos então fazer um encontro, marcar um encontro para abaixo da árvore da vida no céu. Actually, the different places where I preach, I often say, let's make an appointment at the Tree of Life. E portanto, onde quer que eu vá pregar, normalmente costumo realmente I marcar don't um know. encontro. I don't know if there's there's probably not time up there like there is here. E portanto, debaixo da árvore da vida, talvez não haja lá relógio como há aqui, But if there is 2 o'clock in the afternoon, is that okay? mas 2 da tarde, se houver relógio, I've made está this bom. appointment with many people in Eu the já world. fiz este encontro, marquei este encontro muitas vezes com I'd love muito lugar. for you to be there as well. E também gostava que estivesse lá nesse encontro com outras pessoas também. Let's reach out to Christ, amen? E vamos então agarrar-nos a Cristo, Hold amém? on to Him, He's soon coming. Manter-nos agarrados a Ele, Ele vem em Again, I'm breve. so grateful for these young people here Eu estou muito grato por estes jovens that made a aqui decision to follow Christ. que tomaram uma decisão para Let's seguir lift Jesus. them up in special prayer E this vamos morning. agora levantá-los ao Senhor em oração especial esta manhã. Shall we pray Vamos together? orar juntos? Heavenly Father, Pai Celestial, thank you so much for muito your obrigado goodness. pela tua bondade. Thank you so much for being with us through this conference. Muito obrigado por ter estado connosco ao longo desta convenção. And I pray and thank you for the gifts that you're willing to give to your Laodicean church. E eu peço e oro e agradeço pelos dons que queres dar à tua igreja de Laodiceia. And we want to receive those gifts personally this morning. E nós queremos receber esses dons pessoalmente esta manhã. Grant us the gold tried in the fire.
Concede-nos, Senhor, o Deus, o ouro provado no fogo, the white raiment, as vestes brancas and the eye salve. e o colírio. And Lord, I pray and thank you for these young people that have stood up and made a decision for Christ for the first time. E, Senhor, eu peço-te em oração e agradeço por estes jovens que se levantaram e que deram a sua vida a Jesus pela primeira vez That want to be e baptized. que querem ser I batizados. pray that you will lead and guide them, Eu peço, Senhor, que os conduzas, que os guies, that as they go back to their local de churches, forma que quando voltarem às suas igrejas locais, that you will guide them forward to that day that they enter into the waters with you. que os conduzas até em direção àquele dia em que vão entrar nas águas batismais para se entrarem em To ti, bury their old life para enterrarem o seu velho in eu order to raise up to a new life. e ressuscitar para uma nova vida. And so, Father, we thank you and praise you, Por isso, Pai, Senhor, nós te and agradecemos, we te lay our louvamos lives in your e que hands. possamos, Senhor, estar nas tuas mãos And we ask these things in Jesus' name. e pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém.